de portas fechadas. Essa é a situação de um dos espaços mais queridos pelos cariocas. Quando a universidade recuperou o imóvel, deu-se conta de que o antigo ocupante havia deixado uma enorme quantidade de bens. Procedemos a uma primeira obra de recuperação do telhado, que era apenas uma obra para interromper o processo de degradação. Mas o Via Legal de hoje traz uma boa notícia. Em breve, o Canecão dará lugar a um polo cultural. Você também vai ver os impactos causados pela extração irregular de areia. Comunidades indígenas vivem as consequências do desrespeito às leis ambientais. A recuperação que se busca, nesse caso, é uma recuperação que abarque o meio ambiente natural e também que tenha cuidado e preserve, na medida do possível, de portas fechadas. Essa é a situação de um dos espaços mais queridos pelos cariocas. Quando a universidade recuperou o imóvel, deu-se conta de que o antigo ocupante havia deixado uma enorme quantidade de bens. Procedemos a uma primeira obra de recuperação do telhado, que era apenas uma obra para interromper o processo de degradação. Mas o Via Legal de hoje traz uma boa notícia. Em breve, o Canecão dará lugar a um polo cultural. Você também vai ver os impactos causados pela extração irregular de areia. Comunidades indígenas vivem as consequências do desrespeito às leis ambientais. a recuperação que se busca, nesse caso, é uma recuperação que abarque o meio ambiente natural e também que tenha cuidado e preserve, na medida do possível, o patrimônio arqueológico e também a questão socioambiental em razão do uso tradicional da área. E a gente começa mostrando o drama vivido pela tripulação deste navio. Os funcionários passaram meses sem sair da embarcação. O Via Legal começa agora. O Via Legal dessa semana começa mostrando a história de 11 tripulantes de um navio que está atracado no Brasil há 6 meses. Os funcionários permaneceram na embarcação durante todo esse tempo e só saíram depois de uma ordem da Justiça. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães como era a rotina dessas pessoas. Um gigante de aço com 60 mil toneladas de soja. Este é o navio Adamastos. De origem liberiana, ele chegou ao porto de Rio Grande, no sul do país, em julho do ano passado. Após receber a carga, avaliada em 32 milhões de reais, a embarcação teve problemas mecânicos. Rompeu suas espias, que são os cabos que o amarram ao cais. Ele encalhou no canal e logo em seguida ele foi colocado na posição que ele se encontra hoje. O navio foi atracado em uma área a 20 quilômetros da costa. Com salários atrasados, os trabalhadores do Adamastos permaneceram na embarcação. Mas o tempo foi passando e as dificuldades aumentaram. A tripulação toda passando por um estresse muito grande, o psicológico extremamente abalado, tanto que dificultava no contato meu com eles, porque dentro do navio, com diversas promessas, informações diversas, eles não conseguiam ter o equilíbrio emocional para poder tomar decisões. Depois de 3 meses em situação precária, a tripulação fez uma denúncia às autoridades brasileiras.
No dia 21 de novembro, numa sexta-feira, às 18 horas, a Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul encaminhou um e-mail ao Ministério Público do Trabalho informando um pedido de socorro formulado pela tripulação do navio Adamastos. Eles informavam que estavam com insuficiência de alimentos, água e óleo, bem como que estavam com os contratos de trabalho já com o prazo vencido. Na época, uma equipe do Ministério Público do Trabalho esteve no navio e registrou as condições sanitárias e de alimentação dos tripulantes. Cenário que levou os procuradores a pedirem na Justiça que o grupo deixasse a embarcação. A tripulação já não tinha mais óleo para poder ter energia dentro do navio. Diante do completo apagão, a Justiça do Trabalho então autorizou e determinou o imediato desembarque da tripulação e majorando o valor da multa. Na Justiça Federal, a Advocacia Geral da União também entrou com um processo. Neste caso, o pedido foi para que o navio não ficasse à deriva. Isso porque, sem a tripulação, o Adamastos poderia oferecer ainda mais riscos à segurança da navegação e ao meio ambiente. O pior risco é o fato dele estar abandonado lá fora, ele está sem motor e está com uma carga que pode vir a se tornar explosiva, entendeu? Que não é um risco iminente agora, mas no futuro pode ser que aconteça. Após ter negado o pedido em primeira instância, a AGU recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dessa vez, os argumentos foram aceitos e o tribunal determinou o conserto do navio e ainda a troca dos trabalhadores. Com a saída de toda a tripulação, a Marinha Brasileira assumiu o controle do navio Adamastos. Equipes formadas por militares se revezam para fazer a segurança da embarcação. Não são marítimos, eles também não são tripulantes do navio. É uma equipe que está lá para manter o navio seguro do ponto de vista que ele não seja invadido, não seja saqueado e que esteja em condições, no período noturno, de acender uma luz de navegação, ligar um gerador para poder carregar as baterias, com isso ter acesso ao rádio. O egípcio Mustafa Shams foi um dos últimos a deixar o Adamastos. Ficou quase 6 meses em confinamento e conta que trabalhava sem a perspectiva de se alimentar e beber água. Abdelaziz Mahmoud, que também é egípcio, afirma que além da falta de pagamento, teve que enfrentar um outro drama, a saudade da família. I feel sad, very sad. 11 tripulantes prestaram depoimento na Polícia Federal, que abriu inquérito criminal para investigar a possibilidade de trabalho escravo. A gente deve receber e analisar documentação proveniente do Ministério do Trabalho também. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho fizeram também a sua autuação quanto ao caso. E isso tudo vai ser juntado no inquérito, analisado para verificar os próximos passos. Mustafa, Abdelaziz e outros colegas já retornaram aos países de origem. Nossa equipe tentou contato com as 9 empresas responsáveis pelo navio. A única a se manifestar foi a Bunge Alimentos, que, em nota, informou que a responsabilidade de retirada da carga que já foi vendida é da empresa dona da embarcação. A Bunge também lamentou a condição dos tripulantes. Há inúmeros contratos e nuances jurídicas que dificultam e muito a identificação dos responsáveis. Eu acho que isso é um fator bastante limitador de atuação do Estado. Então, a gente, como um órgão estatal, para responsabilizar empresas estrangeiras que nós não conhecemos, não temos acesso a documentos, é uma embarcação estrangeira, com tripulantes estrangeiros, a embarcação é de um país, o armador é de outro país, são papéis que nós não temos acesso, não conseguimos notificar, não nos respondem, a gente fica muito limitado de agir. Seguir uma dieta restrita para não ficar doente. Esse sacrifício muitas vezes está relacionado a alergias e a doenças autoimunes. Problemas enfrentados por milhares de brasileiros que buscam formas alternativas de ter uma alimentação saudável. Dependendo da gravidade do caso, a saída está em suplementos alimentares, mas eles são caros e podem pesar no orçamento. Em Recife, a necessidade e urgência de uma adolescente motivou a abertura de um processo judicial.
Estamos no bairro Metrópole, um dos mais populosos de Caucaia, município que fica na região metropolitana de Fortaleza. É aqui que mora Viviane. Aos 19 anos, ela é o orgulho da família. Canta na igreja, faz faculdade de psicologia e desde muito cedo aprendeu a ter disciplina, principalmente com a alimentação. Eu posso comer banana, chocolate, coxinha, salgado, pizza, frituras em geral, carne, frango. Acho que é muita coisa. Para evitar problemas e resistir às tentações que estão por toda parte, sempre que sai de casa, Viviane leva na mochila algum alimento permitido pela dieta. Tanto cuidado é porque, além de ter reações alérgicas a diversos grupos alimentares, a estudante é portadora da doença de Crohn. A doença autoimune. O que é a doença autoimune? É quando há uma produção de anticorpos pelo próprio organismo que passa a não reconhecer o seu intestino, no caso, como próprio. Então ele passa a levar uma inflamação nesse intestino, produzindo uma série de substâncias inflamatórias que leva a formações de feridas no intestino, que pode levar a sangramento, que pode levar a diarreia, às vezes até estreitamento do intestino e as formações das fístulas. Para substituir a proteína que normalmente é fornecida ao organismo pelo consumo de leite, ovos e carnes, uma nutricionista indicou o Modulem. O suplemento tem efeito anti-inflamatório e, por isso, é próprio para quem tem a doença. O problema é que cada lata custa, em média, R$ 288, dinheiro que a família não tem. Para piorar a situação, o Sistema Único de Saúde não disponibiliza o suplemento. A explicação do governo é que não se trata de um remédio e o produto não é imprescindível ao tratamento. Que isso não está contemplado no protocolo, que isso não é indispensável para o tratamento de pacientes com doença de Crohn. Esse defensor público não concorda. Felipe defende o uso do suplemento e lembra que o pedido partiu de uma especialista do próprio SUS, vinculada a um hospital público. Para ele, duvidar da necessidade da paciente é questionar a qualificação da profissional que fez a prescrição. Essa suplementação alimentar é para casos drásticos. É para casos que a pessoa ou não consegue se alimentar ou tem sérias restrições alimentares. Então a gente não tem dúvida nenhuma, assim como a jurisprudência, que esses casos de suplementação alimentar são demandas de saúde. Por que são demandas de saúde? Porque se ela não se alimentar daquela forma especial, tendo em vista uma doença que ela possui, a sua saúde será ainda mais fragilizada. Diante da situação, Viviane não viu outra alternativa a não ser procurar a justiça. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde os desembargadores determinaram que a União e o Estado do Ceará forneçam suplemento nutricional para a paciente. Todos os meses, ela deve receber as 15 latas que precisa consumir para manter a doença sob controle. Se depender da disposição de Dona Antônia, isso não vai ser problema. A mãe de Viviane se desdobra para criar novos pratos todos os dias. Esse livro de receitas virou companheiro indispensável. Tudo para despertar na filha o interesse e a vontade de consumir os alimentos preparados com o suplemento. Fiquei muito feliz, porque eu tinha muita vontade de conhecer, né, assim, saber se era bom e principalmente pela alimentação do leite. Porque o que eu tomava antes era baixa lactose e tinha gordura. Aí a médica não era próprio para a doença. Então, quando a médica encaminhou, ela disse que era um próprio para o tratamento, iria ajudar nas medicações também. Poucas pessoas se dão conta, mas a areia é um recurso natural precioso, essencial para vários setores da economia. Empresas da construção civil, sem dúvida, são as principais interessadas. Mas se por um lado a extração desse minério é necessária, por outro, a atividade precisa estar de acordo com regras rígidas, previstas na legislação ambiental. Letícia Lagoa esteve em 2 aldeias indígenas no litoral de São Paulo para mostrar as consequências da retirada irregular e sem limites dessa matéria-prima. A música cantada em coro. A dança e os instrumentos musicais marcam a cultura dos povos indígenas, que se concentram no litoral de São Paulo. Entre os municípios de Itanhaém e Peruíbe, 120 índios vivem na aldeia de Piaçaguera. As casas são de alvenaria e na escola as crianças aprendem o português e a língua nativa, o tupi-guarani. Mas
Mas nos últimos anos, a permanência e a subsistência da comunidade tem sido ameaçada. A terra da aldeia já não produz alimento suficiente para o sustento das famílias. Ali a gente trabalhou naquela parte, aquela área pequena ali, umas 4 vezes já, né? Para poder estar esse ponto de a gente estar plantando mandioca, batata ali, para poder, né, a gente conseguir alguma coisa. Essa área aqui mesmo, a gente já plantou mandioca aqui, só que ela fica pequena, ela não cresce, né? E a maioria das pessoas daqui saem para outras áreas para poder pegar orquídea, palmito, essas coisas assim, que aqui na área não tem, né? Devido a essa extração da areia, né? Que deixou a terra fraca, né? Até a matéria-prima que Dona Catarina usa para fazer o artesanato está comprometida pela terra improdutiva. Aqui tem a taquara, tem aqui, né, que é de fazer cesto, de fazer as decorações no arco e flecha. Agora o imbé e outros materiais tem que buscar em outro lugar, porque aqui já não tem mais. Outra aldeia que fica no município de Peruíbe também sofreu impactos sociais e ambientais provocados pela extração de areia. Várias crateras foram formadas, inclusive viraram até lagos. Então toda aquela área de mata que é natural daqui, da Restinga, da área de Restinga, onde sai o material para o artesanato, é onde é possível fazer algum trabalho com a agricultura adaptado também para esse ambiente, né? Um trabalho de agrofloresta. Essa área simplesmente, sem o solo, ela não tem recuperação. O líder da aldeia, Tecuá Aquarai, diz que hoje as 7 famílias que moram aqui sobrevivem com a ajuda de doações por causa da degradação. Prejudicou nós aqui na nossa sobrevivência, para a sobrevivência, a pesca, e a caça, o palmito, as ervas medicinais, né? E também até mesmo para a plantação. Um prejuízo que levou a FUNAI a denunciar a exploração mineral no litoral paulista. A retirada de areia na região começou na década de 60 e durante esse tempo as empresas foram alvo de vários processos na justiça. A situação era tão grave que, em 2008, a Vale do Ribeira, uma das principais mineradoras, foi obrigada a suspender as atividades depois de uma intervenção do Ministério Público. Recentemente, uma decisão do Tribunal Regional Federal condenou a empresa por crimes ambientais e determinou a apresentação de um plano em até 12 meses para recuperar toda a área afetada pela extração do minério. A recuperação que se busca, nesse caso, é uma recuperação que abarque o meio ambiente natural e também que tenha cuidado e preserve, na medida do possível, o patrimônio arqueológico e também a questão socioambiental em razão do uso tradicional da área. A sentença judicial ainda obriga a mineradora a incluir os interesses indígenas no plano de recuperação que será colocado em prática, uma exigência que trouxe alívio a quem depende da natureza. Vai ser bom para nós, né? Porque aí nós vamos resgatar a nossa cultura através das árvores, né? Que nós precisamos das árvores. As árvores é a nossa sobrevivência praticamente, né? Que nós precisamos da mata, né? Que é isso aqui, tudo isso aqui. Nós precisamos dela. E é assim que eles pedem forças para continuar pisando em terras produtivas. Uma esperança. Se Deus quiser que vai sair, que o Nhanderu é muito forte, né? Eu, pelo menos como pajé, faço minhas devoções, meus trabalhos espiritual, pedindo, né? Para que abra um novo caminho para a gente, né? Não por causa de nós velhos, mas as crianças que vão ficar e vão enfrentar na frente, vai encontrar mais coisas, né? Mas nós estamos lutando para isso. A Ordem dos Músicos do Brasil foi criada há 55 anos, mas desde então divide opiniões. De um lado, há quem acredite que a autarquia é essencial para garantir a regulamentação e a fiscalização da atividade. Do outro, estão artistas que não concordam e nem entendem o trabalho da Ordem.
E mais, reclamam de serem obrigados a fazer o registro profissional e a pagar a anuidade. Uma resistência que acabou motivando mudanças nas regras. Uma arte, um dom. A música, para mim, é a vida, é a fonte da minha subsistência espiritual e financeira. Na verdade, eu não consigo me ver fora dessa profissão. Uma vez que você está dentro dela, é quase impossível você sair. A paixão é compartilhada pelos 75 integrantes da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília. É tanta dedicação que os músicos não largam o instrumento nem mesmo durante o intervalo dos ensaios. Cada um mergulhado no universo da própria música. Mas quando Cláudio Cohen ergue a batuta, as notas se encontram, em busca da mais perfeita harmonia. Formado em Direito há 35 anos, o maestro e violinista escolheu a música para construir uma carreira. Na orquestra, conseguiu algo raro na profissão: estabilidade. Bem diferente de quem depende de cada show para ter uma renda no fim do mês. Rafael Salim é guitarrista da banda Ventura e já se acostumou a trocar o dia pela noite. As apresentações nos bares e casas de show são a principal fonte de renda do artista. Ele sabe que, apesar da satisfação, o trabalho traz muitas inseguranças. Aconteceu recentemente de você chegar numa casa de show onde tem pelo menos 400 pessoas por noite que pagam em torno de R$30 e os caras querendo pagar R$265 para uma banda de 4 pessoas. R$265. Isso é 1/3 de um salário mínimo. A gente ainda sofre calote. Foi justamente para tentar garantir os direitos desses trabalhadores e regulamentar a profissão em todo o país que foi criada a Ordem dos Músicos do Brasil. Passados mais de 50 anos, a entidade ainda é vista com ressalva por boa parte dos artistas. Eles contestam, por exemplo, a obrigatoriedade do registro profissional e do pagamento de uma anuidade à OMB. Regras que há um bom tempo têm motivado discussões na Justiça. Uma delas foi encerrada recentemente pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. Os magistrados decidiram que integrantes de bandas não precisam fazer a inscrição na ordem e, por isso, estão isentos do pagamento da anuidade. A expressão cultural é protegida pela Constituição. E o fato de não ser possível a atuação do músico, se não tiver essa inscrição e se não efetuar tal pagamento, isso está, então, em descompasso com a Constituição. A desembargadora ressalta que, para uma parcela dos músicos, a regra continua valendo. Aqueles musicistas profissionais da música que são professores, que são maestros, que têm efetivamente assim, uma responsabilidade maior no sentido de transmitir os seus conhecimentos com a população. Então, estes sim terão a obrigação de se inscrever na Ordem dos Músicos do Brasil. Hoje ele está de portas fechadas, mas a promessa é que as atividades culturais sejam retomadas em breve. Eu estou falando do antigo Canecão, um dos lugares mais tradicionais e queridos pelos cariocas. O fim de uma longa batalha jurídica devolveu esperança a quem não vê a hora de subir no palco ou fazer parte da plateia. Para a comunidade acadêmica, a inauguração não representou apenas a abertura de mais uma livraria no Rio de Janeiro. Foi também a devolução de um espaço público à sociedade. É que antes de receber os livros, o espaço serviu de endereço para um bingo.
Isso foi entre 1998 e 2000, período em que este tipo de jogo pôde ser explorado no Brasil. A editora não tinha uma livraria voltada para o grande público. As suas livrarias funcionavam exclusivamente para os estudantes da universidade. Com isso, nós vamos agora atingir o grande público. E, além disso, nós vamos reunir na livraria a produção universitária brasileira. Uma conquista que só foi possível depois de uma longa batalha judicial. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Associação dos Servidores Civis do Brasil disputaram o direito de ocupar o prédio. A briga na justiça começou em 1950, quando o terreno foi cedido à associação através de um decreto. Só que essa decisão acabou sendo revogada e a área doada para a UFRJ. A discussão entre domínio e posse durou quase 40 anos. Apenas em 2008, a reincorporação aconteceu e, finalmente, a universidade teve condições de planejar as novas atividades para o espaço e licitar as obras necessárias para a recuperação da estrutura. A decisão judicial também permitiu o uso desse terreno vizinho à livraria, um imóvel que faz parte da história da música brasileira. Hoje, o espaço se chama Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Mas por décadas foi o Canecão, uma das mais importantes casas de shows do país. O nosso amor a gente inventa pra se distrair. Estas imagens mostram a efervescência do lugar. De 1967 a 2010, a consagração de um artista acontecia aqui. Filas na porta, arquibancadas cheias, mesas ocupadas por públicos de todas as tribos. Gente que ia assistir Tim Maia, ocupava o mesmo espaço para curtir o punk rock dos Ramones. As portas fechadas nem de longe lembram o burburinho de antigamente, mas, de acordo com o reitor da universidade, a volta das atividades culturais é uma questão de tempo. A gente está trabalhando na recuperação do painel do Ziraldo, que foi motivo de muito orgulho para aquele espaço do da antiga casa de show. Requer um trabalho de restauração que está também sendo planejado. E à medida que essas iniciativas vão se concretizando e o projeto vai se configurando, a gente vai, de fato, garantir para que todo o espaço possa ficar à disposição da sociedade e da cidade do Rio de Janeiro. À frente da missão está o urbanista Carlos Weiner. Ele conta que, por causa dos recursos impetrados pelos antigos donos do Canecão, só conseguiu autorização para recuperar o telhado da antiga casa de shows 3 anos depois da reintegração de posse. Quando a universidade recuperou o imóvel, deu-se conta de que o antigo ocupante havia deixado uma enorme quantidade de bens, móveis, tralhas, equipamentos, que impediam de fato que a gente assumisse a posse do imóvel. Levamos quase 1 ano para que o juiz determinasse a retirada imediata dos imóveis, porque a universidade ainda ficou como depositária fiel dos bens do antigo ocupante. Depois conseguimos isso, procedemos a uma primeira obra de recuperação do telhado, que era apenas uma obra para, digamos assim, interromper o processo de degradação. O próximo passo deve ser a realização de concurso para a escolha de um projeto arquitetônico para a reforma do espaço. O local deve abrigar um centro de convenções, um hotel-escola e até um estacionamento subterrâneo. A ideia é criar aqui um polo cultural que já tem até apelido, Esquina Carioca. Pra quem te traz no peito, o mundo é mais florido. Um esforço para resgatar o que o antigo Canecão oferecia de melhor. O
Legal termina aqui. Você pode rever o programa ou assistir outras histórias decididas pela Justiça Federal acessando nossos canais na internet.